Boa noite, que bom, né? Mais uma terça-feira, vencemos mais uma semana e nós glorificamos a Deus por isso, porque só Deus é bom, né? É esse privilégio de ter esse Deus maravilhoso que cuida da gente, que se preocupa com a gente. Poxa, isso é uma coisa muito boa, sabe? Eu fico muito feliz mesmo de ver o quanto Deus tem nos abençoado em tudo, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Deus é maravilhoso, sabe? Deus é lindo, né? Então eu vou orar nesse momento, agradecendo por mais uma semana, por esse culto que estamos prestando de adoração ao seu santo e poderoso nome. Vamos orar então. Boa noite a todos vocês, tá? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque apesar de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, Pai, chegamos a hoje, dia 11, mais uma terça-feira, dia 11 de novembro, o 11º mês do ano de 2025. Alcançamos uma grande trajetória na nossa vida, através da Tua graça, do Teu favor maravilhoso, Senhor Jesus. Esse amor que não há explicação. E eu sou grato a Ti, Senhor, por esse amor, pela Tua misericórdia. Ó Senhor, agora eu te peço que Tu abençoe a cada um que esteja agora conosco, aqueles que vão entrar até o final da live, aqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, seja com cada um deles, que a Tua palavra possa invadir o coração deles e cause mudança, Pai. As mudanças que o Senhor quer que cada um tenha. Ó Pai, eu clamo a Ti. Diante do Teu trono, eu te clamo ao Senhor. E coloco diante do Teu trono os meus arrependimentos. Senhor Jesus, me lave, me purifique com Teu sangue, para que Teu Santo Espírito me use sem nenhum impedimento, Pai. Ó Senhor, tem de misericórdia de cada um de nós. É isso que eu te peço, desde já lhe agradeço e faço em nome maravilhoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, Miguel, boa noite, Deus abençoe a tua vida. Que bom estar conosco essa noite, Miguel. Espero que esteja tudo bem contigo, né, com a família linda que você tem, né, e com o seu trabalho, que você tenha alcançado aí trabalho, coisas que você possa tirar aí o seu sustento, né? Nós estamos orando muito por isso, nesse sentido. Tá? Então, continuando aqui, nós vamos hoje trabalhar em cima de um tema interessante, de um assunto muito relevante, como tudo na palavra de Deus é relevante para a nossa vida, né? E que diz o seguinte: em algum momento já ouviu a voz de Deus? Em algum momento vocês já ouviram a voz de Deus? Pastor, mas ouvir a voz de Deus? Sim, querido, Deus fala conosco, né? E não é unicamente na palavra, né? Deus fala conosco, né? E a gente precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, porque Ele fala, e fala muito, né? Então, vamos saber como Deus fala conosco, né? Você não precisa ser profeta, nem ter visões para ouvir a voz de Deus. Deus fala com cada um de nós, né, de muitas maneiras. Você só precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Só isso, você só precisa aprender a ouvir a sua voz. Né, Roberto, boa noite, meu querido, Jesus abençoe tua vida. Alguns meios que Deus usa para falar com você e eu, Deus fala através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, né? As Sagradas Escrituras são uma maneira principal como Deus fala com você. Todos os dias você pode encontrar na palavra uma mensagem de Deus para a sua vida. A Bíblia também é a sua referência para confirmar e entender qualquer outra mensagem de Deus.
Somente na Bíblia a Bíblia é a regra de fé e prática cristã. É o nosso referencial, não há nada além da Bíblia que a gente possa inventar. E não tem outra maneira da gente conhecer Deus sem ser com a palavra dele. Não tem outro jeito, né? É só através da palavra. Né? Falamos, mas dentro da palavra. Né? O Salmo 19, na sua segunda parte, fala-nos deste modo precioso que Deus escolheu para falar com o seu povo, ou com a sua igreja, né? Por meio das Escrituras, que sabemos que discernir a voz de Deus com clareza. Salmo 19, 7 e 8. Né? A Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, na justiça, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo 3, de 16 a 17. Né? Boa noite, querido e amado irmão Joselito. Que Jesus, que Jesus abençoe a tua vida, Joselito, você e Ana Paula. Deus fala-nos através da natureza. Né? É incrível isso, né? Eu vi um vídeo, eu falei Suzana no vídeo que eu mandei para vocês, né? Para a chamada do nossa live hoje. Eu falei Suzana, mas não é Suzana, é Silvana. Ela é a âncora do Bom Dia Rio, né? Não fazendo nenhuma alusão a jornal, porque eu nem vejo, na verdade, mas ela é nossa irmã em Cristo Jesus. Né? E ela faz uns vídeos, né, no Instagram, uns vídeos muito interessantes. Né? Ela sempre vem com uma boa palavra. E ela ouviu Deus falar com ela através de uma mosca. Né? A janela estava quase que totalmente fechada, só tinha uma frecha na janela. E ela, começou a prestar atenção. A mosca ia para sair, e aí, quando estava pertinho da frecha, ela voltava. Depois fazia esse processo toda hora. Aí ela entendeu Deus falando com ela. Que a gente não pode desistir dos nossos projetos. Que a gente tem que insistir, não pode ser como a mosca, desistir à beira de conquistar o objetivo dela, que era sair dali. Né? A gente não pode fazer isso. Então Deus usa a natureza, porque a mosca é a natureza de Deus, é um elemento da natureza. Por mais que a gente possa achar ela nojenta, ela tem a sua função dentro da natureza. Né? Então eu achei muito interessante a Silvana falando isso, né, no vídeo, né? E isso me despertou muito a minha atenção em relação a isso. Tem mais alguém? Eu vi o Roberto, quem mais? Tem eu acho que é a minha querida Maria Aparecida. É ela, Maria Aparecida, ou é a Elizabeth? Ou é a Maria Aparecida lá de São Lourenço, ou é a Elizabeth, ou outra pessoa que eu nem imagino que é. Mas vamos continuar. Mas quando a gente vê isso, a própria criação nos fala acerca da grandeza do seu Criador. Por meio da natureza exuberante, temos consciência da excelência, da criatividade, da bondade, da grandeza do nosso Deus. Fique atento, desde os pequenos e pormenores de uma flor até as enormes dimensões de um astro do universo. Como o sol, como a lua. Deus pode te ensinar coisas preciosas através disso. É a Maria Aparecida, tá vendo? Então, a gente sabe, quando a gente para pensar no que Deus está fazendo, houve um tornado lá no sul, né? E destruiu uma cidade, totalmente. 90% da cidade foi destruída, né? E o que mensagem Deus está querendo passar para cada um de nós com esse tornado? Deus está falando alguma coisa, sabe? Então a gente tem que parar para pensar o que Deus quer falar com aquela cidade.
E o que Deus quer falar conosco, né? Deus fala através da natureza, porque um tornado é um fenômeno da natureza. Então nós precisamos ter essas coisas, essa visão espiritual, para ver o que Deus fala conosco, né? E aqui a base, que é a base da mensagem, né? Que é o Salmo 19, versículo de 1 a 6, né? Eu vou compartilhar com vocês, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, versículo 2, um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela, a outra noite também. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo, os céus, e ela armou uma tenda para o céu. Ele armou uma tenda para o céu, o que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Saia de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. Que coisa linda, irmãos, que poesia do salmista, falando da grandeza de Deus, falando do que Deus cria, falando da natureza, como a natureza fala conosco, irmãos. Sabe, eu vi um filme no outro dia, como eu estou cativo aqui, todo gradeado, todo encarcerado aqui em casa. Eu vi um filme que a menina era meteorologista, né? E tudo dela era ciência, 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 ciência. Até entendo que muita coisa dá para ver, observar a natureza pela ciência. Mas aí um rapaz vizinho dela, que era do campo, né? Era fazendeiro, né? E estava na cidade, ele começou a mostrar para ela os sintomas da chuva, quando ia chover e quando ia fazer sol. Ela não acreditou e depois ela começou a ver, porque ele acertava em todas, né? Então ele explicou para ela que quando Carlos Alberto, Jesus abençoe a tua vida. Vamos orar então pelo joelho do Davi. Nessa próxima sexta-feira ele opera, né? Vamos orar pelo joelho do Davi. Então, a gente não tem a ideia das coisas, né? A margarida, quando ela fica fechada, ela está fechada, né? É porque não está sol, está chovendo, o tempo está fechado. Agora, quando ela abre, é porque é sol, vai ter o sol. Entende? Ainda nem saiu o sol, mas ela abre porque vai ter sol. Então, isso são sinais da natureza. É Deus falando conosco através da natureza. E eu já tinha visto esse filme, vi de novo e prestei atenção nisso. Daí Deus falou comigo através da mensagem. Deus fala conosco a cada instante, irmãos. Não só na palavra, mas muito mais na palavra. Mas Deus fala conosco. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Como Deus falou comigo naquele filme, falou aí na Silvana, no vídeo que ela passou. Poxa vida, como Deus fala com a gente, sabe? E principalmente Ele usa a natureza, né? Deus usa as pessoas para falar conosco, né? Muitas vezes Deus conversa com várias pessoas para te ajudar. A sabedoria vem de Deus, por isso é bom ter contato com outros crentes na igreja. Pedir orientação daqueles que o Espírito Santo te mostrar. Só assim as palavras das pessoas terá fundamento na palavra de Deus. Porque se não tiver fundamento que a pessoa está falando para você, não vem de Deus. Espera Deus sinalizar para você quando você quer ajuda, quando você precisa de uma palavra dele. Peça o Senhor, porque o Senhor enviará, sabe, um instrumento dele para falar ao teu coração. Entendeu? Deus é assim, querido, Ele fala com a gente. Quantas vezes Deus já falou comigo sobre coisas
com pessoas que não tinham nada a ver. Nem sempre precisa. Deus usou a mula, ele pode usar qualquer pessoa, meus irmãos. E ele já usou muita gente para falar comigo. A pessoa nem imaginava que estava falando isso, mas estava falando para mim. Eu entendi, porque Deus, o Espírito Santo, testificou na minha vida aquilo. Né? Então a gente tem que, ter controle. A sabedoria vem de Deus, por isso é bom ter contato. O Espírito Santo te mostrar, só assim as palavras das pessoas terão fundamento. É vital reconhecer sempre os princípios bíblicos, acima das recomendações humanas. Deus pode usar pessoas comprometidas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para falar ao seu coração. Deus pode enviar pessoas, como eu acabei de dizer. E você tem que estar atento a isso quando a voz é de Deus, porque os filhos conhecem a voz do Pai. A voz da tua mãe, a voz do teu pai, você conhece. Então, a voz de Deus é inconfundível, irmãos. É inconfundível quando ele fala. Porque é uma voz diferente. É de uma forma diferente. É com autoridade, mas é mansa. É suave. É carinhosa. Deus fala conosco da forma mais carinhosa possível. Então, Deus não fala com a gente com grosseria, com hostilidade, Deus fala conosco com amor. Amor que um pai tem pelo filho, É dessa forma que Deus fala conosco. Então, você conhece nitidamente a voz de Deus. Porque Deus não te acusa, Deus te orienta. A acusação vem do mal, não vem de Deus. Deus não acusa você. O Espírito Santo apenas evita que muita coisa errada você faça. Ele vem mostrando, isso não é legal, isso não vai dar certo. E aí cabe a você tomar uma atitude e evitar aquele erro. É isso que a gente precisa entender. Deus fala através da oração. Pastor, mas a oração não somos nós que falamos com Deus? Não, Deus fala através da oração. Não é, um monólogo, Você só falando com Ele. Não, Ele fala com você. Se você der espaço para Ele falar, Ele vai falar com você. A oração é um precioso meio de comunicação com Deus. Por meio dela, a conversação acontece numa via de mão dupla. Isto é, tanto falamos quando também ouvimos Deus falar conosco. Por isso a Bíblia incentiva ela nos incentiva tanto a essa prática para os crentes fiéis, pois é nela que nos aproximamos de Deus e podemos ouvi-lo melhor, através da oração. Mas como você ouve Deus? Clama a mim e responderei. Lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Jeremias 3. Então, queridos, Deus fala. Ele quer que você clame, que você ora, e Ele vai responder. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis. Que você não conhece. Então você precisa clamar, e Deus vai falar contigo no momento da oração, mas você tem que ter meio. Não ore numa atitude mecânica, repetitiva, buscando somente os seus interesses. Você não pode só orar buscando os seus interesses, porque aí é uma coisa egoísta. Mas converse com Deus sem pressa. Permita-se ouvir o que Ele também fala ao seu coração. Como se diz, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na rebelião. Hebreus 3,15. Então, você veja quanto o texto nos mostra como Deus fala conosco. Deus fala através de Jesus Cristo. Através do verbo, Ele é a palavra.
né? No passado, Deus falou de várias formas, usando mensageiros, anjos, até mesmo uma jumenta para falar com os seus servos. Mas na plenitude dos tempos, ele escolheu o melhor porta-voz para comunicar o seu precioso plano de salvação. Jesus Cristo, seu Filho. Né? Há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio de profetas. Nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Hebreus 1, versículo 1 e 2. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, contendor mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 3 a 4. Deus fala através do Espírito Santo. Né? Essa é tremenda, né? O Espírito Santo é algo que fala nos nossos corações, nos leva a reconhecer os nossos erros. Né? O Espírito Santo é a presença de Deus constante no interior do cristão. É quem o ajuda a entender a palavra, aplicar o seu ensino na sua vida diária. Por isso somos aconselhados a não apagar o Espírito em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,19. O Espírito Santo também convence todos os erros e pecados. Né? Porque erro e pecado é a mesma coisa. Né? Eu fui redundante aqui, mas tudo bem. E o sinaliza acerca do que é correto fazer, ajudando a refletir sobre o mundo e a sua volta e se lembrar da palavra de Deus. Queridos, olha, eu digo o seguinte: siga o exemplo de Jesus. Encha-se do Espírito e ouça a voz de Deus em sua vida. Você não perde nada com isso. Entenda que oração não é um monólogo, é uma via de mão dupla. Você fala e Deus ouve e fala com você. Então tenha tempo, separe tempo para falar com Deus. Preste atenção em cada momento da natureza, sabe? Em cada instante da natureza. Está numa sacada, está numa varanda, está num campo, sabe? Está na rua. Presta atenção, porque Deus tem muito a falar com você. E você não está percebendo Deus falar com você. Não perca mais tempo. Ouça a voz de Deus, porque Deus fala conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês, sabem, assim, se encha dessa palavra. Que essa palavra transborde na vida de vocês. E vocês possam ter o privilégio de ouvir Deus falar com você em todos esses aspectos. Porque Deus fala em todos esses aspectos. Eu teria muitos outros.